O anime começa com Scarlett Elandmian, estava ela prometida ao príncipe Kyle desde antes de nascerem graças a um pacto entre suas famílias. No entanto, esse pacto foi subitamente desfeito no meio de um baile chique quando Kyle rompeu o noivado, alegando estar farto de Scarlett e querendo ficar com sua amante, Terança. Scarlett ficou horrorizada com a traição. Os convidados na festa aplaudiram Kyle e Terança enquanto ele declarava que se casaria com ela em breve. Scarlett não conseguia entender como todos podiam apoiar aquele babaca que acabara de dispensar a noiva. Contudo, logo descobriu o motivo. Kyle elogiou Terança dizendo que ela era gentil e inteligente, enquanto Scarlett era apenas uma pessoa sem emoções. Ele disse que fingir estar felizmente noivo dela nos últimos 17 anos tinha sido a maior desgraça de sua vida, e estava muito feliz por finalmente se libertar. Scarlett não estava disposta a recuar facilmente, e lembrou Kyle que o noivado havia sido arranjado pelos pais e que ele não podia cancelá-lo sozinho. Kyle respondeu que podia sim cancelar o noivado sem a aprovação de ninguém, pois Scarlett era uma criminosa mesquinha que andava assediando Terança por ciúmes. Terança começou a se fazer de vítima, enquanto Kyle falava sobre como Scarlett a intimidava no campus da academia. Scarlett disse que isso era pura balela, já que estava vendo Terança pela primeira vez, pois estudavam em classes diferentes. No entanto, Kyle mal tinha 2 neurônios para começar, e os perdeu depois de se apaixonar por Terança. Ele achou que Scarlett estava tentando insultar sua nova noiva, insinuando que ela estava na classe de elite e Terança na classe normal. Ele disse que Terança havia contado todas as vezes em que Scarlett a intimidou, incluindo trancá-la no banheiro e empurrá-la escada abaixo. Ele a chamou de vilã cruel, e Scarlett decidiu que já bastava de ser insultada por aquele crianção. Ela disse a Kyle que nem se importava mais com as acusações e que também aceitaria o cancelamento do noivado. No entanto, pediu uma última coisa a Kyle antes de terminarem o relacionamento para sempre. O príncipe não queria dar nem isso, mas Terança, confiante em sua vitória, mandou-o escutar a mulherzinha patética para que ela não tivesse arrependimentos. Kyle elogiou a bondade dela e perguntou a Scarlett o que ela queria. Ela caminhou lentamente em direção a eles, cerrou o punho e disse a Kyle que seu desejo final era dar um soco na cara deles. Kyle ficou chocado e perguntou se ela tinha perdido a cabeça. Mas, em vez de responder, Scarlett deu um soco no rosto de Terança com uma técnica tão elegante que até Muhammad Ali aprovaria. No entanto, por trás desse único soco havia uma longa história, e, para o bem ou para o mal, teríamos que aguentar tudo para ver o resultado. Desde pequena, Scarlett adorava bater nas pessoas, e, quase toda semana, esmurrava algum coitado até ele perder os sentidos. Seu irmão, Leonardo, sempre a repreendia por suas tendências violentas. Contudo, Scarlett dizia que fazia isso para o bem maior. Apesar de Leonardo saber que desta vez, Scarlett tinha salvado um plebeu de um nobre arrogante, ele não conseguia esquecer o jeito que ela ficava, coberta de sangue. Ele a lembrou que ela logo faria parte da sociedade nobre em uma cerimônia e que deveria parar de bater nas pessoas e se comportar como uma dama. Esse seria o maior desafio para Scarlett, que encontrou o insuportável Kyle pela primeira vez na cerimônia. Ele disse a ela que a partir daquele dia, ela seria sua serva. Scarlett usou toda sua força de vontade para controlar o impulso de socá-lo, pois sabia que ele era o segundo príncipe do país, além de seu noivo. Aquele foi apenas o começo de seu sofrimento, já que Kyle continuou a intimidá-la e a pregar peças nela, enquanto ela estava de mãos atadas devido à situação familiar. Nem mesmo seu pai podia ajudá-la, pois estavam lidando com a família real. Então, Scarlett aguentou a tortura por muitos anos. Eventualmente, ela fez 15 anos, entrou na Academia Nacional com notas máximas e rapidamente conquistou muitos fãs. Infelizmente, Kyle também estava lá, e declarou publicamente que ela seria sua escrava mesmo na academia. Scarlett, no entanto, já tinha se tornado imune ao bullying e aos chiliques dele, então mantinha a cara de paisagem ao lidar com ele. Poucos dias depois, Kyle invadiu a sala de aula dela, de péssimo humor, começou a ofendê-la e mandou que ela comprasse o almoço. Scarlett pediu desculpas e disse que faria isso imediatamente. Mas o desgraçado não estava satisfeito e a arrastou para puni-la, deixando seus comparsas vigiando as garotas para que não caguetassem os professores. Scarlett logo descobriu que Kyle estava irritado porque havia sido rebaixado para a classe regular devido às notas baixas, e ele queria desabafar essa frustração, atacando a ela. Ele decidiu cortar o cabelo dela e levá-lo para sua classe como um troféu. Mesmo com a paciência de anos de Scarlett, aquilo estava passando dos limites. Ela mandou que ele parasse ou reclamaria com a família. Mas Kyle insultou o pai dela chamando-o de cachorro de colo da família real. Scarlett estava prestes a mandar o coitado para o reino das trevas. Por sorte, o primeiro príncipe, Julius, estava por perto e interveio imediatamente para parar a briga. Kyle não podia fazer nada na frente do irmão e foi embora depois de levar um sermão. Scarlett sabia que Kyle voltaria a incomodá-la, mas agradeceu a Julius por ter a salvado. Ele respondeu que estava apenas salvando o irmão mais novo, antes de puxar papo com Scarlett, que começou a respeitá-lo por seu bom caráter. Ela sabia que o príncipe Julius era o principal candidato a se tornar o próximo rei,
No entanto, os nobres corruptos o temiam e estavam apoiando Kyle para proteger seus próprios interesses. Mas o respeito que ela tinha pelo primeiro príncipe logo se transformou em ciúmes, quando descobriu que Julius havia tirado notas perfeitas em todas as matérias, acabando com sua sequência de melhor aluna. Ela pensou que Julius devia ser realmente excepcional e trabalhador. Mas quando ele se aproximou e lhe disse como era fácil tirar notas máximas, ela ficou pé da vida. Ela levou isso para o lado pessoal e se esforçou muito para superá-lo na próxima vez. Contudo, espalharam-se boatos de que Julius havia perdido de propósito, porque queria deixá-la feliz. Scarlett ficou ainda mais frustrada com isso e decidiu ignorá-lo completamente. Mas Julius continuou a atormentá-la. Ele até a seguiu depois da aula, perguntando como as coisas estavam entre ela e Kyle. Scarlett percebeu de repente que Kyle não tinha tentado assediá-la ultimamente, apesar da humilhação que tinha sofrido no outro dia. Ela se deu conta de que Julius a estava cercando para que Kyle ficasse longe, e quase começou a vê-lo sob uma luz positiva. Julius então, de repente, começou a flertar com ela, e Scarlett teria caído na dele se ele não a tivesse chamado de criatura interessante. Ela ficou chocada com o comentário, mas acabou que Julius não estava mentindo, e realmente achava Scarlett uma criatura interessante que valia a pena estudar, chegando a manter anotações sobre ela. Foi nesse momento que ela começou a odiar Julius e desejou socá-lo junto com Kyle um dia. De volta ao presente, toda sua raiva finalmente encontra uma via de escape no rosto de Taranza. Com um soco, Scarlett a arremessa para longe, nocauteando mais 2 caras junto com ela. Kyle surtou com isso e perguntou o que diabos ela estava fazendo, e Scarlett respondeu friamente que estava incomodada com os comentários cruéis dele, e Taranza teve que pagar o preço por isso. Ela então caminhou em direção à multidão de nobres atônitos, plenamente consciente de que cada um deles era um bastardo corrupto. Ela estava com raiva porque eles comemoraram quando Kyle cancelou o noivado, então colocou suas luvas de boxe que sempre levava consigo para emergências. Os nobres entraram em pânico e chamaram os guardas, mas Scarlett imediatamente os pôs para dormir com magia antes de dar umas pancadas nos nobres um por um. Os nobres começaram a implorar para que alguém os protegesse, oferecendo seus escravos em troca, mesmo que o tráfico de escravos fosse legal no país. Scarlett percebeu que aqueles homens eram pedaços de lixo irrecuperáveis e que não pesaria em sua consciência se os nocauteasse todos. Assim, ela ativou sua magia temporal especial para aumentar sua velocidade e começou seu ataque com os punhos que eram classificados como E de para todos. Logo, todos os nobres estavam no chão. Kyle era o último a restar e já tinha mijado nas calças ao ver a verdadeira forma de Scarlett. Ela disse a ele que agora era a vez dele, e no momento em que estava prestes a socá-lo, seu irmão Leonardo chegou para impedi-la. Contudo, era tarde demais, e Scarlett arremessou Kyle contra uma parede, sentindo-se totalmente revigorada. Enquanto Leonardo estava horrorizado ao ver os nobres espalhados pelo chão, Julius estava realmente divertido. Scarlett quase teve a tentação de dar um tapa no rosto dele também, mas decidiu não ir tão longe por enquanto. Ela foi até Julius e Leonardo para cumprimentá-los, e eles perguntaram qual era o motivo daquele surto violento. A princípio, Scarlett falou como um chat GPT, dizendo que eles cometeram crimes inomináveis e depois começaram a se justificar, então ela os puniu na hora. Mas quando Julius pediu detalhes exatos, ela respondeu que eles a irritaram, então ela os nocauteou. Leonardo teve um mini ataque cardíaco ao ouvir isso, mas Julius começou a rir, dizendo que desejava que alguém inventasse câmeras logo, pois ele realmente queria ter visto Scarlett bater em todos os nobres. Ele disse que ela deveria ter esperado por ele para começar a briga, mas Scarlett respondeu que era um pedido irracional. Enquanto isso, seu irmão começou a perder o controle pensando nas consequências, mas Julius garantiu que cuidaria das coisas ali. Scarlett de repente começou a sentir-se tonta e caiu no chão com Julius segurando sua cabeça bem antes que ela batesse. Scarlett acordou 3 dias depois ouvindo o som de sinos em sua cabeça. À medida que recuperava os sentidos, percebeu que usou demais o poder com o que Krenoa, o deus do tempo, havia abençoado. No entanto, no momento em que abriu os olhos, encontrou uma empregada em cima dela apontando uma faca. Scarlett perguntou calmamente à empregada: "Quem é você?" Mas a mulher gritou para ela morrer e tentou esfaqueá-la. Contudo, ela não conseguiu superar o tempo de reação de Scarlett e foi instantaneamente socada contra uma parede. Leonardo chegou correndo ao ouvir um barulho alto vindo do quarto da irmã e ficou de queixo caído ao ver que a primeira coisa que ela fez ao voltar a si foi socar alguém. De qualquer forma, ele disse o quanto estava preocupado com ela quando Julius entrou no quarto depois que Scarlett se arrumou. Julius informou que seu noivado com Kyle havia sido oficialmente cancelado com a permissão das famílias. Kyle foi expulso da herança da família real por acobertar nobres envolvidos no tráfico de escravos, e todos os nobres na festa também foram presos. Scarlett ficou satisfeita em ouvir isso e perguntou a Julius se ela também seria punida. Ele disse que ela era importante demais para a família real para ser punida. Mas, até que o assunto esfriasse, ela teria dificuldades em encontrar um homem disposto a se casar com ela. Contudo, ele também tinha boas notícias. Julius disse a Scarlett que seu ato recente se tornou uma história famosa em todo o reino.
E as pessoas estavam falando dela como se fosse o Batman. Eles a chamavam de Dama Mancha de Sangue, que mandou hordas de nobres malignos para a prisão apenas com os punhos, e ela era como uma heroína para todos eles. Leo ficou devastado ao ouvir mais um apelido ameaçador para a irmã, mas Julius disse que havia coisas mais importantes para resolver primeiro. Entre os nobres presos, havia muitos nomes proeminentes que ocupavam cargos no governo, mas o maior desafio era o primeiro-ministro, o maior apoiador da facção de Kyle. Julius disse que o rei também suspeitava da corrupção na facção de Kyle, por isso formou uma organização chamada CO2 para investigá-la, e Leo era o chefe atual. Ele então chamou um dos agentes deles, que foi a primeira pessoa a se infiltrar na facção de Kyle e trazer informações valiosas. O agente era Sigurd, um pau-mandado de Kyle, que imediatamente pediu desculpas para Scarlett por ter sido rude com ela o tempo todo. Scarlett respondeu que ele merecia um Oscar por sua performance convincente, e Sigurd ficou mais preocupado quanto mais ela falava sobre isso. Julius deu a ela permissão para socá-lo se quisesse deixar as coisas para trás, e Scarlett aceitou a oferta. No entanto, ela apenas deu um tapinha leve na bochecha de Sigurd, porque ele também a havia resgatado muitas vezes enquanto trabalhava para Kyle. Depois disso, ela se despediu, percebendo que finalmente estava livre para fazer o que quisesse, agora que não estava mais ligada a Kyle. A primeira coisa em sua lista era interrogar a empregada que tentou assassiná-la. Pela manhã, Scarlett foi ao armazém onde a empregada, Nanaka, estava trancada, mas descobriu que a empregada tinha tirado as roupas. De repente, um gato selvagem a atacou, mas Scarlett o esmagou e identificou que a empregada era na verdade uma fera metamorfa. Ela mandou Nanaka voltar à forma humana para que pudessem conversar, e acabou que a empregada era na verdade um garoto o tempo todo. Ele estava determinado a matar Scarlett a todo custo. Ela percebeu que era por causa do símbolo de escravidão em seu peito, que o fazia obedecer a qualquer comando de seu mestre. Ela perguntou a Nanaka se ele estaria disposto a contar tudo sobre seu mestre, se ela pudesse libertá-lo, e ele a desafiou a tentar. Scarlett considerou aquilo um sim e imediatamente o prendeu no chão antes de usar seus poderes para reverter o tempo no símbolo de escravidão dele. Neste mundo, todos os humanos nascem favorecidos por um deus, mas a maioria das pessoas nunca percebe qual deus as abençoou. Aqueles que percebem podem usar os poderes concedidos pelo deus. E Scarlett foi abençoada por Krenoa, o deus do tempo, e essa era a razão pela qual a família real a valorizava tanto. Ela usou os poderes de Krenoa para restaurar o corpo de Nanaka à condição anterior à sua escravidão. Isso a cansou. De qualquer forma, o Magricela cumpriu sua promessa e disse a Scarlett que quem o havia enviado era o primeiro-ministro Godwyn. O filho de Godwyn estava entre as vítimas de Scarlett na festa, e ele ordenou que Nanaka a matasse, mas ele tinha sido enviado muito antes disso para espionar a família dela. Nanaka disse a Scarlett que Godwyn era um cara astuto, que enviava espiões a todas as famílias nobres para descobrir seus segredos, e depois os chantageava para que se juntassem ao esquema de escravidão para que caíssem ainda mais fundo na armadilha dele. Bem, isso foi suficiente para Scarlett, que se preparou para visitar a casa de Godwyn para dar-lhe uma surra. Nanaka mandou que ela parasse, pois Godwyn estava sempre cercado de guardas, mas isso não impediria Scarlett. Então, o criado traiçoeiro disse a ela que ela teria uma chance melhor de bater nele quando ele fosse a um leilão de escravos em uma semana. Ele ainda não sabia a localização do leilão, mas prometeu a Scarlett que poderia colocá-la em contato com o traficante de escravos, pois estava disposto a fazer qualquer coisa para se vingar do canalha que o escravizou e a muitas outras pessoas da sua espécie. Scarlett ficou feliz em aceitar a ajuda e o levou junto, sem saber que Julius tinha ouvido todo o plano dela. Alguns dias depois, Scarlett e Nanaka foram aos cortiços para encontrar o traficante de escravos e ela falava sobre um pedaço de mitrim que comprou de um garoto por uma moeda de ouro. Nanaka disse que ela foi enganada, mas Scarlett não acreditou. Ela então se virou para Julius, que os acompanhou sem ser convidado. A princípio, ele disse que queria aprender mais sobre seu povo, porque isso ajudaria a ser um rei melhor. Mas quando Scarlett o pressionou, ele confessou que tinha ouvido a conversa dela e percebeu que não podia perder a oportunidade divertida de ver uns caras serem nocauteados. Nesse momento, um grupo de bandidos se aproximou, e Scarlett ficou animada por ter alguém para bater. Contudo, Nanaka disse para ela manter suas tendências de luta na rédea, pois ele conseguiria resolver a situação na conversa. Ele se aproximou dos bandidos e ofereceu pagar se os levassem até o traficante chamado Junk, mas eles se recusaram a fazer negócios com pessoas de aparência fraca como eles. Eles falaram como um garoto disse que uma mulher rica e estúpida comprou uma pedra dele por uma moeda de ouro e decidiram se aproveitar disso. Eles também bateram no garoto e pegaram a moeda de ouro no caminho, para mostrar que o forte caça o fraco. Ouvir isso irritou Scarlett. Ela decidiu que aqueles caras mereciam uma surra, e aprimorou sua força antes de usar seu poder para aumentar a velocidade. Ela nocauteou 3 dos bandidos rapidamente,
e então usou a aura nos dois restantes, que perceberam que estavam lidando com a infame Nobra violenta. De qualquer forma, Scarlet derrubou o cara do tapa-olho e depois se virou pro último bandido, que disse que o forte é caçar o fraco. Ela disse que pela lógica dele, ela estava livre para fazer o que quisesse com ele, e ele implorou por misericórdia prometendo devolver o dinheiro ao garoto. Scarlet disse que ele poderia fazer isso depois de apanhar, mas o bandido imediatamente usou a localização do traficante de escravos como moeda de troca. No entanto, ele revelou a localização imediatamente de forma tola, e Scarlet agradeceu antes de nocauteá-lo. Ela então se virou para Julius, que estava aplaudindo, e perguntou o que ele estava fazendo enquanto ela lutava. Ele perguntou se deveria ter intervindo, e Scarlet recusou imediatamente. Depois disso, Julius decidiu conversar com o traficante de escravos Junk sozinho, temendo que ele pudesse identificar Nanaka ou que Scarlet pudesse nocauteá-lo antes de conseguir qualquer informação. Ele conseguiu fazer isso em questão de minutos, blefando e ameaçando-o, e descobriu a localização do próximo leilão de escravos. No caminho de volta, Scarlet chamou Julius de potencial trapaceiro, e ele respondeu que isso ainda era melhor do que ser uma maníaca violenta. Nanaka se perguntou se aquilo era o gênero Inimigos que viram amante, sobre o qual tanto ouvia falar. Mas de repente, Scarlet e Julius se puseram de acordo ao perguntar-lhe sobre ideias para se infiltrar no leilão. Logo, Scarlet foi visitar um nobre chamado Zetan, que era na verdade o traficante de escravos cujo contato Junk lhes deu. Zetan ficou muito feliz em ver uma nova cliente na sua frente, mas ainda disse a Scarlet que não era coisa de dama ir conversar com um Zé Ninguém como Junk só para chegar até ele, quando ela poderia ter pedido o endereço dele a qualquer nobre que conhecesse. Scarlet disse que isso não importava agora, e depois perguntou a Zetan sobre o relacionamento dele com Junk. Zetan disse que eles não tinham relações comerciais, e que ele apenas contratou Junk para lhe trazer quaisquer escravos potencialmente valiosos que aparecessem nos cortiços. Scarlet perguntou o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu que anões, elfos, feras e outras espécies se enquadravam na categoria valiosa. E então ele apontou para Nanaka, dizendo que a fera também era um espécime realmente valioso. Enquanto Nanaka ficava ansioso ao ouvir isso, Scarlet perguntou a Zetan como ele descobriu que seu servo era uma fera, e ele respondeu que tinha experiência suficiente naquele ramo de trabalho. Ele começou a rir com isso, e Scarlet quase teve a tentação de dar-lhe uma surra ali mesmo, mas Nanaka o impediu, dizendo que eles precisavam seguir o plano. De qualquer forma, assim que o sádico parou de rir, ele perguntou a Scarlet que tipo de escravo ela queria. Ela disse que tinha ouvido falar de um leilão de escravos que seria realizado na capital em breve e que queria participar. Zetan ficou sério ao ouvir isso e disse que para participar do leilão, ela precisava ser verificada. Para isso, ela precisava revelar seu status para outras pessoas no círculo do leilão e comprar ou vender pelo menos 6 escravos. Scarlet ofereceu a ele qualquer quantia em dinheiro que quisesse, mas Zetan respondeu que não era uma questão de dinheiro. Em vez disso, ele disse que se ela lhe desse a fera escrava que tinha, ele a levaria ao leilão como filha de uma parente distante. Scarlet ficou furiosa ao ouvir isso, mas de alguma forma controlou sua raiva e sorriu educadamente, dizendo que se era só isso que era preciso para entrar no leilão, ela estava pronta para dar o escravo a ele. Logo depois, Scarlet e Nanaka deixaram a mansão, e ela ainda não conseguia acreditar que o tráfico de escravos estava sendo realizado tão abertamente no reino. Ela também ficou feliz por tudo ter funcionado de acordo com o plano, e por Zetan ter se comportado exatamente como Nanaka previu. Nanaka também ficou surpresa ao ver que Scarlet não usava os punhos para resolver todos os seus problemas, e ela começou a beliscá-lo por estar brincando. Ao voltarem para casa depois disso, Scarlet perguntou a Nanaka se ele tinha certeza sobre aquilo, porque embora ela pudesse remover o símbolo de escravidão dele depois, ela não poderia protegê-lo enquanto ele fosse escravo. Zetan respondeu que soava como se fosse colocá-lo em leilão e que não deixaria ninguém machucar sua mercadoria antes do leilão. Ele acrescentou que estava fazendo isso para pagar pelo crime de tentar matá-la. E de repente, ele começou a bocejar. Scarlet entendeu que as feras eram principalmente ativas durante a noite. E no momento seguinte, Nanaka se transformou em sua forma animal ao cair no sono nos braços de Scarlet. Ela o levou de volta para a pousada, onde o príncipe Julius estava esperando por eles. Scarlet disse a ele que as negociações foram bem sucedidas, e ele ficou chocado ao ver que Scarlet conseguiu lidar com a situação sem socar ninguém. Scarlet já estava irritada com o comentário, e então Julius disse que deveria ter estado com ela para ver aquela ocasião rara em que ela resolveu as coisas sem violência, mas o príncipe do país não podia sair para comprar escravos. Scarlet não queria lidar com ele, então assim que colocou Nanaka na cama, ela decidiu sair para tomar um ar. Julius disse que estava pensando na mesma coisa e ele a acompanhou, ficando perto dela o tempo todo. Scarlet ficou irritada com isso, mas Julius continua seguindo-a, dizendo que tinha um assunto para resolver naquela rua. Nesse momento, um vendedor de torta de maçã chamou Scarlet, dizendo que tinha uma oferta para garotas bonitas. Ele disse que se ela comprasse uma torta de maçã, ele daria uma maçã grátis, e Julius decidiu aproveitar a oferta e também comprou. Em seguida, um vendedor de joias tentou vender-lhes algumas bijuterias baratas, e Julius também comprou, mas não sem antes pechinchar. Ele também fez uma compra com uma vidente de aparência duvidosa, e Scarlet perguntou que negócio ele realmente tinha naquela rua. Julius respondeu que acabou de inventar aquilo e chamou Scarlet de fofa por acreditar em uma mentira tão óbvia. Ela ficou furiosa com ele e socou uma parede próxima porque não podia socar o príncipe. Julius apenas riu daquilo e depois lhe deu uma torta de maçã que fez Scarlet sentir como se estivesse voando para o céu. Julius então pediu desculpas por provocá-la, mas ela respondeu que ele não conseguiria o perdão dela apenas com uma torta de maçã. No entanto, adicionar mais uma torta de maçã resolveu o problema e Scarlet o perdoou rapidamente. Depois disso, Scarlet comentou que Julius conhecia muito bem o mapa da cidade, e ele respondeu que costumava matar aulas regularmente para explorar a cidade. Ele perguntou como ela se sentia ao ver o mercado, e Scarlet observou que quando Kyle a mandava comprar pão para ele, ela não tinha muito tempo para olhar em volta. Contudo, agora que via, o mercado parecia um lugar alegre.
Julius ficou feliz por ela ter gostado e disse que toda vez que vinha ali, queria que ela visse o lugar. Scarlett se perguntou se ele tinha ido junto só porque queria mostrar-lhe o local, e pensou que se ele tivesse dito isso, ela não teria ficado tão irritada. De repente, Julius começou a monologar, dizendo que odiava ficar entediado. Desde criança, as únicas coisas que lhe interessavam eram coisas feias e distorcidas. Ele estava sempre cercado por nobres estúpidas que queriam agradá-lo, e ele tinha que ficar fingindo na frente deles. No entanto, então ele viu Scarlett, que não estava nem um pouco interessada nele. Além disso, ele viu o irmão mais novo intimidando-a. Então, ele decidiu falar com ela. Ele disse que poderia reclamar com o pai se Kyle estivesse assustando-a. Mas Scarlett apenas lhe deu um sorriso assustador ao dizer que ele tinha acabado de contar uma piada engraçada. Aquele foi o momento em que ela teve toda a atenção dele, e ele nunca parou de achá-la interessante. Ele disse novamente que achava a maioria das coisas no mundo entediantes, mas odiava ficar entediado. Era por isso que ele tentava manter coisas interessantes ao seu redor, e no momento não havia ninguém mais interessante para ele do que Scarlett. Com isso, ele de repente se inclinou para beijar sua bochecha, e Scarlett ficou pasmada. Julius disse que aquilo não era o amor romântico tradicional, mas ele estava confiante de que gostava dela e que ela era muito querida para ele. Mais tarde naquela noite, enquanto Scarlett estava sozinha em seu quarto, ela ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Ela se jogou na cama, perguntando-se se o beijo era mais um dos truques do príncipe para irritá-la. No dia seguinte, Scarlett foi encontrar Zata novamente e disse que entregaria Nanaka a ele, mas que ele deveria honrar a sua promessa. Ele concordou, mas antes disso, pediu a Scarlett uma prova de que o escravo era realmente uma fera. Ela perguntou se ele não confiava nela, e ele respondeu que era apenas sua política confirmar a mercadoria antes de aceitá-la. Scarlett ordenou que Nanaka se transformasse, e ele imediatamente se transformou em um gato, cachorro, ou seja lá o que aquele bicho fosse. Zathan ficou encantado ao ver isso, e nesse momento, um homem grande e assustador, com presas crescendo em sua mandíbula inferior, entrou no quarto. Ele encarou Scarlett e perguntou a Zathan se ela era a escrava que eles estavam recebendo naquele dia. Zathan disse a Donovan que Scarlett era cliente deles, e que a fera com ela era o escravo. Nanaka claramente não ficou contente em ver ele, e Scarlett também percebeu que Donovan era meio humano e meio besta mágica, o que o tornava um licantropo. Zathan pediu desculpas pelo comportamento rude de seu escravo, e depois mandou que ele levasse a fera. Donovan ficou animado ao vê-lo, e observou que os Homens-Fera eram conhecidos por sua rápida regeneração. Ele colocou uma coleira de metal no pescoço de Nanaka, e começou a puxá-lo, mas Nanaka resistiu, o que o deixou com raiva. Ele brandiu seu chicote farpado no mar para atingi-lo, mas de repente Scarlett agarrou o chicote com as próprias mãos. Ela disse a Zathan que o escravo dele era muito mal comportado, e que se ele não tinha coragem de puni-lo, ela poderia fazer isso por ele. Donovan apenas bufou com isso. E até Zathan olhou Scarlett com desdém, dizendo para ela não provocar seu escravo, pois ele era um ex-aventureiro de rank A. Ele alegou que precisava ser tão forte quanto um capitão de cavalaria para derrubá-lo, e Scarlett perguntou por que isso importava. Zathan ficou confuso, e disse que estava apenas preocupado com ela. Mas então Donovan declarou que era tarde demais. Ele não ia deixar uma mulher passar por cima do orgulho dele, e decidiu dar uma lição. Ele começou a puxar o chicote das mãos dela, mas não conseguia tirá-lo do aperto firme de Scarlett. Ele tentou ainda mais, e Zathan disse para ele parar de brincadeira, porque não havia como uma garota vencer um homem em uma categoria de peso muito maior. Donovan respondeu que ele estava realmente se esforçando ao máximo. Então Scarlett perguntou a Zathan se Donovan também seria leiloado. Ele respondeu que manteria Donovan como seu guarda-posta pessoal e treinador para outros escravos. E essa era uma boa notícia, porque Scarlett não precisava se preocupar muito com ele e perder valor depois de levar algum dano. E então Scarlett de repente arremessou Donovan ao ar, antes de socá-lo na estratosfera. Zathan ficou estupefato ao ver isso, mas Scarlett não se importou com ele. Ela se voltou para Nanaka e removeu a coleira para ver que ele estava sangrando. Ela usou sua magia de cura para tratar as feridas e o abraçou, dizendo que voltaria para ele em breve, e enquanto isso ele deveria aguentar os problemas que enfrentasse ali. Scarlett se virou para o nobre sob a janela quebrada, e ele disse que ela não precisava pagar pelos reparos. Ele até a agradeceu por disciplinar Donovan, porque ele sempre falhava em fazer isso sozinho. Assim que Scarlett voltou para sua pousada, ela encontrou uma carruagem familiar estacionada do lado de fora da porta. Seu irmão saiu dela, e ele estava muito bravo com ela. Ele disse que ela poderia contar a história completa assim que chegassem à capital. E ao ver Julius na carruagem, Scarlett o xingou por ser um príncipe inútil, que nem sequer conseguiu impedir o irmão dela de descobrir sobre eles. Assim que chegaram à capital, Léo começou a beber bebida forte na mesa de chá, perguntando a Julius e a Scarlett se eles tinham algum juízo. Ele perguntou como eles podiam arriscar suas vidas tão casualmente, mas Julius respondeu que eles encontraram a localização do leilão de escravos, então estava tudo bem. Léo se acalmou antes de dizer que também havia feito algumas pesquisas e descobriu que o primeiro-ministro Godwyn estava organizando o leilão ele mesmo. Scarlett disse que o leilão seria em 2 dias, e Léo entrou em pânico ao começar a planejar as coisas para a grande missão. Enquanto isso, Scarlett começou a encarar Julius, que sorriu e perguntou se ela queria uma torta de maçã como a que eles comeram no outro dia. Ela ficou irritada com ele sem motivo, mas então Léo os interrompeu, dizendo que havia bolado um plano. Primeiro, ele queria que Scarlett voltasse para casa, mas ela recusou, dizendo que era a única coisa que não podia fazer. Léo pensou que o único motivo que a estava motivando era socar Godwyn, mas ela respondeu que era mais do que isso. Ela disse que desde pequena via que as pessoas boas sofriam enquanto os nobres malignos continuavam a prosperar.
Ela acreditava que canalhas malignos e gananciosos não podiam ser punidos usando meios normais e que ela precisava fazer algo a respeito do jeito dela. Ela se levantou de repente, dizendo que nobres egoístas e gananciosos eram os alvos mais satisfatórios para socar. Léo e Julius tiveram suas reações habituais às tendências violentas dela, e Scarlett disse que pessoas normais não podiam nem bater em nobres, mas como ela era filha de um duque de alto escalão, ela ficaria bem. Julius concordou com ela, para o desespero de Léo, que temia que a natureza violenta de Scarlett arruinasse a reputação da família deles. No entanto, o problema maior era que pessoas do Império Vanquish poderiam estar no leilão. Tanto Scarlett quanto Julius ficaram tensos ao ouvir sobre isso, porque o Império Vanquish estava em conflito com o reino da Palestina deles nos últimos 300 anos. Eles eram conhecidos por serem pessoas implacáveis, que respeitavam o poder como a única hierarquia e eram governados por fortes cavaleiros de dragões. Embora as conversas de paz tenham começado com as duas nações recentemente, Léo tinha notícias confirmadas de que a Força Aérea Vanquish estava em contato com Godwyn recentemente. Coincidentemente, ao mesmo tempo, Godwyn estava tendo uma reunião com alguns oficiais do Exército Aéreo Vanquish. Ele estava furioso com Scarlett por ter estragado a festa de Kyle e desviado seus planos, e pediu aos soldados que se livrassem dela. O soldado ruivo aceitou a missão com prazer e voou em seu dragão, mas Godwyn não ficou satisfeito com a atitude arrogante dele. Nesse momento, uma garota disse para ele esquecer os cavaleiros de dragões e olhar o que ela tinha. Ela apontou uma arma para Godwyn, mas como as armas ainda não haviam sido intentadas naquele mundo, ele não sabia o que era. A garota disse que era um presente da deusa Palmia, e Godwyn puxou seu pingente dizendo que já tinha um presente dela e não achava que o cilindro engraçado pudesse fazer alguma coisa. Mas quando a garota atirou em um vaso de flores com uma pistola, ele ficou chocado. A garota acabou sendo ninguém menos que Teranza, a amante de Kyle, e ela disse a Godwyn para usar aquela arma que podia matar até os inimigos mais temíveis, para vencer suas próximas batalhas. Ela vai para o leilão com Zethrin, que lhe entrega uma máscara para que se disfarce como todos os outros. Os cavaleiros do palácio estão a postos do lado de fora, e Léo os lembra de que só entrarão quando Julius der o sinal. Está tudo pronto. Então ele só espera que a irmã cumpra a promessa de evitar combates desnecessários. Ela concordou com um sorriso e agradeceu a ele pela gentileza de ter permitido que ela fosse. Mas apesar de tudo, Léo não consegue evitar a ansiedade. Ele bebe algo para tentar acalmar o enjoo e começa a achar que talvez devesse ter cancelado tudo. Enquanto isso, as pessoas no leilão conversam sobre os escravos que procuram hoje. Uma mulher comenta que ouviu dizer que haveria um aviano sendo leiloado. E ela estava muito esperançosa em ver um. O homem à direita dela diz que vai procurar um elfo para dar ao sobrinho. E o ao lado explica que quer montar um show onde escravos combatentes lutam para a diversão da multidão. Outro homem os lembra de que a joia da coroa do leilão é, sem dúvida, o Rei das Feras. Nesse momento, as luzes se apagam, anunciando que o evento está prestes a começar. Um homem esbarra acidentalmente Scarlett e se desculpa, mas ela simplesmente dispensa a situação, mantendo-se discreta. Depois que o homem se afasta, ela não consegue deixar de achar que a voz dele parecia familiar, mas não tem muito tempo para pensar nisso antes que o leilão comece oficialmente. O mestre de cerimônias agradece a todos pela paciência e anuncia o início do leilão, empolgando o público. Ele apresenta o primeiro item, uma Haraviana com uma asa só. Rapidamente, as pessoas começam a oferecer grandes quantias de ouro pela garota, e no fim, ela é vendida por 100 moedas de ouro. Scarlett anda silenciosamente pelo local, e de repente, Julius se aproxima dela, também usando uma máscara. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, já que deveria ser o comandante da missão, mas ele simplesmente diz que queria ver como ela estava. Julius pergunta se ela conseguiu encontrar Godwyn, e Scarlett apenas diz que tem algumas ideias de onde ele possa estar. Enquanto caminham, Julius menciona que os cavaleiros do palácio estão prontos e esperando pelo sinal dele. Então, se ela não se apressar, eles vão levar o alvo dela embora. Scarlett para por um momento para, de repente, propor uma troca, dizendo que pretende dar uma surra daquelas no ministro Godwyn. Por isso, seria ótimo se ele dissesse aos cavaleiros para esperarem um pouco mais. Julius admite que nada o agradaria mais, pois ver ela socar aquele idiota é a razão pela qual ele se juntou à equipe disfarçada. Mas, ainda assim, antes de concordar, ele pergunta o que ela daria em troca. E Scarlett diz que vai jurar lealdade inabalável à coroa e ao reino pelo resto da vida. Julius esclarece que não quer a lealdade dela à coroa, mas sim que jure lealdade a ele. Distraída como sempre, ela diz que dará no mesmo com o tempo, já que ele é o próximo na linha de sucessão ao trono. Julius insiste dizendo que não pode esperar, então ela tem que jurar agora. E essa é a única condição dele.
Ele se inclina e traça o lábio dela com o polegar enquanto fala, deixando-a um pouco nervosa. Scarlett acaba jurando lealdade a ele, e Julius pergunta se pode confiar nela. Ela se afasta e diz que não foi justo, já que ele praticamente a coagiu. Mas Julius a lembra que isso não é novidade. Scarlett fica irritada de novo, confirmando mais uma vez que Julius é de fato um príncipe de coração negro. Deixando isso de lado, ele pergunta onde está Godwin. E Scarlett diz que ele está no segundo andar, de olho no salão. Isso só significa que é hora do show. Então, Julius se prepara para ver um espetáculo de surra inédita por Scarlett ao Vengeance. Ela diz que ele está livre para assistir, mas que ela pode sair do roteiro e socarrar um certo lorde de cabelo dourado também. Então ela aconselha cautela. Em outra cena, uma jovem elfa chora quando a mãe é levada para ser vendida no leilão. Nanka a impede e pede para ela parar de lutar, pois não adianta. Ao ouvir as palavras duras dele, a garota está prestes a chorar, mas ouve a oração de uma mulher que pede para Santa Diana o salvarem. Um dos outros escravos pede para ela ficar quieta e a lembra que a santa não se importa por ações de escravos. Sentindo-se sem esperança, a elfa cai de joelhos e chora, mas Nanka a abraça para consolá-la e promete que ela e a mãe dela estarão a salvo. O olhar dele tá cheio de determinação e confiança, já que ele tá contando com a Scarlett para salvá-los e sabe que ela vai. Enquanto isso, Julius avança com a Scarlett depois que ela se certifica de colocar para dormir alguns soldados inocentes. Ele elogia o controle excelente dela, mas Scarlett esclarece que os elogios dele não a agradam quando ele a superou e ficou em primeiro lugar no exame de magia deles. Julius percebe que ela ainda não superou isso, mas Scarlett o ignora e nota que há alguns obstáculos no caminho. Um grupo de homens está bloqueando a passagem, mas Scarlett os vê como meros aperitivos antes do prato principal. Ela rapidamente coloca suas luvas sem dedos para lutar, planejando fazer uma festa disso. Nesse momento, o mestre de cerimônias do leilão anuncia que eles desfrutarão da Quinta Sinfonia de Haud, a Dança das Rosas, durante o intervalo. Enquanto a orquestra toca ao fundo, Scarlett distribui golpes por toda parte com graciosidade, como em uma dança. Ao som da música clássica, ela chuta elegantemente um dos homens com o calcanhar e em seguida soca outro, espalhando sangue por todo lado. Logo, ela finalmente faz uma entrada apropriada e se encontra com seu querido saco de pancadas, Godwin Bean Carmine. Ele está claramente horrorizado ao vê-la, mas Heine não está nada feliz, então decide que cuidará da situação por seu pai. Sem esperar por uma resposta, Heine tenta usar magia de relâmpago, querendo atingi-la com ela. Apesar dos esforços dele, Julius o impede facilmente com sua autoridade real, dizendo que aquele feitiço não é permitido. A magia de Heine imediatamente se dissipa, e ele fica claramente confuso por não ter ativado. Godwin entra em pânico por um momento, reconhecendo instantaneamente o anel de Julius, dizendo que é o selo real, que pode cancelar feitiços lançados por qualquer pessoa no reino. O fato de ele poder usá-lo só pode significar que ele é o primeiro príncipe Julius. Godwin e seus homens tentam nervosamente negar, dizendo que não há como o príncipe estar em um lugar como esse. Afinal, se fosse ele de verdade, eles estariam certamente arruinados. Os homens começam a rir em negação, mas de repente se calam à medida que a realidade os atinge. Todos decidem, em comum acordo, acreditar que Julius é o impostor e Godwin dá ordem para trazer a fera. Alguns segundos depois, Donovan entra na sala, mas dessa vez ele se parece muito mais com um monstro. Godwin ordena que ele mate tanto a Scarlett quanto o príncipe impostor. Mas antes que Donovan possa fazer qualquer coisa, Sigurd entra bem a tempo e faz um corte nas mãos dele. Julius diz que ele está atrasado e que estava se perguntando onde seu guarda-costas tinha se metido. Sigurd lembra que foi ele que o despistou para poder sair sozinho. Ao ouvir a voz dele, Scarlett reconhece como o pacote de carne em que ela esbarrou mais cedo no leilão. Godwin começa a se sentir encurralado, então pede para todos pegarem ele e Sigurd se prepara para lutar. No entanto, Scarlett o impede de repente e o lembra que aqueles homens são um saco de carne dela, não dele. Sigurd fica um pouco nervoso com a proximidade e Scarlett esclarece que só permite que ele lute contra o licântropo, já que os nobres corruptos são apenas para ela. Apesar de estar vermelho de vergonha, Sigurd rapidamente retoma a compostura, dizendo que não tem objeções. Bem a tempo para o show, o mestre de cerimônias do leilão anuncia que a próxima peça que eles tocarão durante o intervalo é a Terceira Sinfonia de T-Bone, a Bela Donzela.
Assim que a música começa a tocar, Scarlett simplesmente brilha de prazer enquanto gira um nobre pelo pé. Ela sorri abertamente enquanto todos observam horrorizados, mas a velocidade e a força dos giros dela logo criam um verdadeiro tornado dentro da sala. Pessoas começam a voar e o público entra em pânico com a cena, parando o leilão. Um tempo depois, Liu diz que checar como eles estão, já que nunca recebeu o sinal de Julius. Mas quando vê o que a Scarlett fez, ele grita de horror, dizendo aos pais que a Scarlett finalmente chegou a assassinado em massa. Scarlett esclarece calmamente que não matou ninguém e que usou só o lado cego da espada. Liu não acredita nela nem um pouco, dizendo que ela usou os punhos e que o corpo inteiro dela poderia ser considerado a lâmina. Enquanto eles conversam, a luta de Sigurd contra o Donovan ainda tá rolando, então os frequentadores do leilão começam a fugir. Julius diz que não podem segurar os cavaleiros, mas Scarlett pede para ele esperar, pois ela ainda precisa dar uma surra em Godwyn Bin Carmine. Ela lembra que eles tinham um acordo, mas Julius tranquiliza dizendo que vai garantir que Godwyn seja esmagado pelas mãos dela. Liu começa a olhar para eles, dizendo que não gosta do tom dessa conversa, mas Julius diz que ele trocou votos com Scarlett, então precisam honrar a palavra dada a ela. Os olhos de Liu rapidamente começam a brilhar de esperança e Scarlett confirma que jurou a vida dela a Julius. Isso faz Liu transbordar de alegria, já que ele já havia desistido que ela encontrasse esse tipo de felicidade. Mas agora ele mal pode esperar para contar aos pais. Scarlett menciona que não entende a reação dele, mas está feliz em vê-lo tão alegre. Julius simplesmente olha para eles e confirma que os dois são muito engrejenos. Deixando essa história de lado, ele decide lançar um feitiço que sinaliza para os cavaleiros do lado de fora prosseguirem. Assim que Liu se recupera da notícia, ele rapidamente retoma a compostura, sabendo que precisa perseguir Godwyn antes que ele escape. Sem perder mais tempo, ele usa clarividência, o olho enchantado que vê a 1000 léguas. Graças a isso, ele consegue ver Godwyn fugindo com o filho, indo em direção ao telhado pela escadaria central. Léo os observa de perto, mas fica surpreso ao ver também um dragão se aproximando do telhado. Os três começam a correr imediatamente, e Julius confirma que Godwyn estava mesmo trabalhando com os dragões do Céu Vermelho. Isso só significa que, se ele conseguir fugir para Vanquish, estará fora do alcance deles. No momento, eles estão no subsolo, e o telhado é o 5º andar, então mesmo na velocidade máxima, provavelmente não conseguirão alcançá-los a tempo. Léo fica um pouco confuso ao ver a irmã tirando os sapatos, mas Scarlett explica que está fazendo isso para dar tudo de si, é claro. Ela pede a ele para cuidar de Nanaka e dos outros, e sem esperar por uma resposta, ela usa Aceleração Estouro 3, que a permite subir as escadas em alta velocidade. Léo entra em pânico e tenta pará-la, mas sabe que é inútil, já que Scarlett está usando a bênção de Cronoa, a aceleração. Ao acelerar o tempo ao redor dela, ela pode se mover mais rápido do que o humano normal, embora a velocidade tripla certamente cobre seu preço no corpo. Apesar disso, graças a essa bênção, Scarlett consegue alcançar o telhado bem a tempo de deter Godwyn. Raine corre com o pai em direção ao dragão e imediatamente insulta o condutor. Ele diz que um soldado comum como ele deveria mostrar deferência a homens de alta posição como eles, então ele quer que ele desça do dragão e os encontre no chão. O homem no dragão simplesmente os chama de lixo humano, e em seguida pede ao dragão Rex para atacá-los. Justo quando o dragão os chicoteia com a cauda, Scarlett interfere e a para com uma mão, embora acabe pisando em Raine no processo, ignorando o fato de haver um homem sob seus pés. Scarlett cumprimenta Godwyn educadamente, dizendo que sentiu falta dele no tempo em que ficaram separados. O homem no dragão finalmente desce para encontrá-la, reconhecendo-a como Scarlett El Vandemon, a mulher que foi enviado para matar por Godwyn. Ele fica claramente impressionado por ela ter conseguido parar a cauda de Rex com uma única mão, e isso o faz acreditar que ela é magnífica. O homem decide tirar a máscara do rosto, e ao se ajoelhar diante de Scarlett, ele diz que se apaixonou por ela e quer que ela se case com ele. Tanto Godwyn quanto até mesmo o dragão ficam em choque, mas Scarlett simplesmente recusa e o manda voando com um soco. O dragão tenta defendê-lo imediatamente, mas Scarlett o agarra pelos dentes e esmaga a cabeça dele contra o concreto. Apesar de sua clara demonstração de violência, o homem se levanta novamente, dizendo que ela não apenas deu um soco no rosto dele, mas também nocauteou Rex com um golpe. E, surpreendentemente, isso o fez se apaixonar por ela ainda mais, e ele quer que ela aceite o cortejo dele.
Ignorando o entusiasmo dele, Scarlett simplesmente o chama de delirante e lhe dá outro soco no estômago, pedindo para ele gentilmente retirar a proposta. Mesmo enquanto ela o soca novamente, o homem só consegue admirar os lindos olhos azuis dela, dizendo que são como um porta-joias contendo todas as joias do mundo. Suas palavras são interrompidas por Scarlett, que lhe dá um bom chute e diz que já chega. No entanto, o homem está apaixonado, como sempre, dizendo que nunca conheceu uma mulher que consiga chutar daquele jeito, mesmo em Vanquish, que é valorizada por seus guerreiros. Com as pernas tremendo, ele consegue se levantar e implora para que ela vá com ele. Scarlett admite que ele é certamente muito persistente, mas pergunta se é nele que ele deveria estar prestando atenção. Afinal, ela presumiu que ele veio aqui para matar o incompetente Godwyn. Godwyn não tem ideia do que ela está falando, mas o homem sorri, sabendo que ela pegou. Nesse momento, Scarlett revela que ele é na verdade o primeiro príncipe do Império Vanquish, Allflame Rare Vanquish. O príncipe confirma isso e admite que veio aqui para matar Godwyn e o filho dele. Nada feliz com essa informação, Godwyn o insulta, dizendo que ele deu todas as informações para ele, então ele não pode simplesmente o descartar, afinal ele prometeu torná-lo ministro em Vanquish. Allflame o lembra que ele já traiu um reino, então é ridículo ele pensar que ele realmente confiaria a ele o destino de outro. Godwyn não consegue argumentar contra isso, então Allflame aponta sua arma na direção dele e pede para ele aceitar graciosamente sua morte de traidor. Assim que a lança está prestes a acabar com Godwyn de uma vez por todas, Scarlett se interfere novamente, destruindo a lança completamente com um chute, enquanto diz ao príncipe que ele não adegará sua crânie. Allflame menciona que não é nada feminino mostrar as pernas daquele jeito, mas isso o faz gostar dela ainda mais. Ele de repente agarra sua perna enquanto diz isso, e ela diz que não é nada cavalesco agarrar a perna de uma dama. Allflame fica encantado com o sorriso dela, e pergunta se decidiu aceitar o amor dele. Scarlett menciona que ele parece ter sua resistência em alta conta, e Allflame confirma isso. Ele explica que a metalização, a bênção concedida a ele pelo deus do aço, Meteoro, dá a ele um corpo invulnerável, que pode resistir a qualquer ataque físico. Allflame reconhece que ela tem uma bênção também, mas esclarece que ela não pode derrotá-lo com golpes de punho, então é melhor ela dar um passo atrás. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Scarlett diz que na verdade sabe uma maneira de derrotá-lo. De repente ela agarra o pescoço e acerta o rosto dele com o joelho. Allflame é pego de surpresa pela luta agarrado em pé. Enquanto o rosto dele é atingido repetidamente, ele menciona que essa é uma maneira primitiva e eficaz de causar dano. Scarlett o agradece pelo elogio, e, assim que ela termina com os golpes, Allflame fica surpreso ao notar que está tonto. Nesse momento, ele percebe que o objetivo de Scarlett era lhe dar uma concussão para impedi-lo de lutar. Allflame diz que este reino de fracotes é indigno dela, então ele definitivamente quer que ela vá com ele. Cansada do mesmo pedido repetido, Scarlett o pega de repente e decide usar a aceleração para enviá-lo de volta ao reino dele. Finalmente, ela tem tempo para dar a devida atenção a Godwyn, embora o homem entre em pânico e tente desesperadamente se salvar com palavras. Godwyn se desculpa por tentar matá-la e por usar Terranza para acabar com o noivado dela com o príncipe Kyle. Scarlett esclarece que não tinha ideia disso, e Godwyn percebe que pisou na bola. Scarlett finalmente entende que Terranza teve a ajuda dele, o que significa que ele instigou o encontro dela com Kyle e ele é a razão pela qual ela foi humilhada no baile. Godwyn entra em pânico e esclarece que apenas concordou com o plano dela, mas Scarlett não parece nada feliz. Completamente aterrorizado, ele tenta se salvar e diz que pode lhe dar informações úteis. Godwyn confessa que sabe quem Terranza realmente é e que ela não é deste mundo. Ela foi trazida para cá e reencarnou de outro mundo pelo poder de uma deusa. Isso é uma grande bobagem, disse Scarlett. Em outra cena, Zafin surta com toda a situação e corre imediatamente para o quarto dos escravos, dizendo que, enquanto tiver aquele Bishkin, criatura híbrida, pode se recuperar de todas as perdas. Léo e Sigurd aparecem antes que ele consiga pôr as mãos em Nanaka, deixando-o sem escapatória. Enquanto isso, logo após a revelação de Godwyn, Scarlett simplesmente diz que não tem a menor ideia do que ele está falando, então ela vai, educadamente, começar a socá-lo. Godwyn tenta impedi-la na hora, dizendo que certamente há algo que ela deseja, e que, com a autoridade dele, ele pode conseguir o que ela quiser. Ouvindo a oferta, Scarlett decide pedir um saco de pancadas escorregadio, narigudo e bem acolchoado.
Godwin concorda rapidamente em dar-lhe isso, mas logo percebe que é dele mesmo que ela está falando. Scarlet confirma e na mesma hora usa o Overclock, manipulando o tempo para criar um reino onde ele se move 100 vezes mais devagar. Apenas ela consegue se mover normalmente, então decide aproveitar o tempo para socá-lo. Scarlet lhe desfere um golpe pelos súditos do reino que ele explorou, outro pelos escravos que ele atormentou e mais um por Nanaka, cuja vida ele tratou como um brinquedo. Ela o soca de novo por si mesma, por ele ter tentado matá-la. E por último, ela dá mais um belo golpe também por si mesma, só porque quer arrebentar a cara dele na porrada. Naquele fragmento de segundo, sua habilidade cessa e Goblin recebe todos esses golpes simultaneamente. O cabelo de Scarlet se solta e ela faz uma reverência elegante enquanto Godwin é arremessado contra a parede. Logo depois, ela cai de joelhos, completamente esgotada, e seu cabelo de repente fica preto. Scarlet sabe que seu irmão ficará bravo de novo, já que o uso excessivo de sua bênção fez com que até o cabelo prateado que ele chamava de lindo ficasse manchado de preto. Assim que ela está prestes a desmaiar, Julius surge bem a tempo para segurá-la. Ele usa magia de cura nas mãos dela e diz que não teria acreditado que era um humano lutando ali. Scarlet avisa que não consegue mover um músculo. É então que Léo, Saigar e Nanaka chegam correndo, visivelmente preocupados com o estado dela. Ela os tranquiliza, dizendo que está bem e pede desculpas a Nanaka por não tê-lo salvado pessoalmente. Nanaka diz que fica apenas feliz por ela estar segura, e Saigar pergunta onde está o Godwin. Scarlet diz que ele atravessou aquela parede, mas quando todos se viram para olhar, percebem que Godwin sumiu. Do nada, Godwin usa a arma que Terranetsa lhe deu para atirar em Scarlet de um ponto cego. Contudo, Julius imediatamente entra na frente e leva a bala por ela para salvá-la, sem hesitar. Scarlet congela no lugar, e Julius apenas se apoia no ombro dela com um sorriso, dizendo que ela nunca termina o serviço direito. Godwin ri e comemora porque mesmo que não tenha conseguido matar Scarlet, agora Julius está morto. Assim que ela sai do choque, Scarlet imediatamente se atira nele, apesar da fadiga. Furiosa, ela acerta o rosto dele e o agarra pela gola da camisa. Para continuar, mas Godwin ri e avisa que os socos dela não vão funcionar contra ele. Scarlet então nota o pendente no pescoço dele e o arranca imediatamente, fazendo-o entrar em pânico. Godwin implora para tê-lo de volta, dizendo que é o pendente da Santa Donzela, que carrega o poder da deusa Pálmia. Scarlet diz que vai devolvê-lo com um punho, e na hora, soca o nariz dele enquanto pergunta se ele sabe o que fez. Ela o levanta pelo pescoço, dizendo que perder o príncipe Julius para um Zé Ninguém como ele é desprezível. Então ele terá que se desculpar com o príncipe no próximo mundo. Com isso, ela finaliza com o kit potente, mandando Godwin para o outro lado. Ela se vira depois para dizer a Julius que o vingou, então ele terá que vigiar todos eles do céu em paz. Nesse instante, Julius tosse e avisa que não está morto, já que usaram magia de cura nele. Léo o repreende por ser tão imprudente, mas Julius apenas olha para Scarlet e pergunta se ela está desapontada por ele ainda não ter morrido. Scarlet sorri e diz que na verdade está muito feliz em vê-lo bem. Pouco depois, as autoridades cuidam dos nobres que participaram do leilão e os escravos que seriam vendidos são salvos. Eles retiram o corpo de Godwin de onde Scarlet o deixou, e ele, de alguma forma, conseguiu sobreviver. Nanaka pergunta se ela conseguiu o que queria, e Scarlet diz que sim, e que se sente muito melhor depois disso. Por outro lado, um dos subordinados de Alflame o desce de uma árvore e o ajuda a voltar, dizendo que fica feliz por ele estar bem. Alflame diz que ele deve ter quebrado todos os ossos do seu corpo com o jeito que o tirou da árvore. Mas o sujeito lembra que o seu corpo é mais duro do que qualquer material neste mundo, é por isso que uma simples queda de uma árvore não poderia fazer mal, e não havia necessidade de cuidado. Alflame diz que foi arremessado naquela árvore de outro reino, e sobreviveu usou toda a benção que ele tinha. Os dois sobem um dragão para partir, e o subordinado pergunta se ele gostou do brinquedo que procurava. Alflame diz que sim, e muito mais do que esperava, então mal pode esperar pelo dia em que ele e Scarlet se reencontrarem. Mais tarde, nos jornais eles dizem que o ministro perverso Godwin foi preso depois de ser arremessado no ar por um soco da filha do Duque Vandarian. As pessoas estão vibrando com a notícia, sabendo que Scarlet é adicionada novamente como a Dama Manchada de Sangue. Já que ela quicou Godwin do Teatro do Brédio, as pessoas decidem começar a chamá-la de a Salvadora Punho de Ferro do Reino. Os colegas de classe de Scarlet ficam sabendo do incidente do Godwin voador e percebem que ela se superou de novo. Algumas garotas mencionam que muitos repórteres querem saber os livros favoritos de Scarlet e os nomes de seus bichos de estimação. Uma das garotas diz que um elegante gato branco seria perfeito para Scarlet, mas a amiga diz que um sábio cachorro preto seria mais adequado. Enquanto falam sobre bichinhos fofos, Scarlet está ocupada ensinando truques a um dragão inteiro. Nanaka se afasta, visivelmente cansado, e um homem chamado Cervantes se aproxima para falar sobre o item que ela pediu para ele desenvolver. Ele menciona que pediu aos comerciantes para estocarem-nos na cidade, mas não sabe se vão vender.
Scarlett diz que tem certeza que sim, pois parece ter sido um grande sucesso com Julius, pelo menos. Deixando isso de lado, Cervantes informa que Nanaka a tem observado há algum tempo, como se desejasse o afeto dela. Scarlett imediatamente abre os braços com um sorriso, e Nanaka rapidamente pula em direção a ela em sua forma Beastkin. Contudo, as outras empregadas o repreendem por estar matando o serviço, dizendo que logo terão convidados e ele precisa estar pronto para recebê-los. Em outra cena, vemos Teranza caminhando pelo calabouço do castelo e ela pensa consigo mesma que só está atrás de um final feliz. Quando os guardas a veem, eles avisam que prisioneiros ali não podem receber visitas. Teranza apenas sorri e um brilho mágico aparece ao redor dela, colocando os guardas sob seu encantamento. Eles a deixam entrar imediatamente. Enquanto caminha pelo calabouço, Teranza diz que se apaixonará perdidamente por um príncipe bonito, superará incontáveis provações para ficar com ele e se tornará uma princesa amada por todos. Afinal, esse é o final feliz que ela quer criar. Em apenas alguns minutos, ela encontra a cela de Godwyn e lhe diz que é grata por ele ter suprimido o dionismo para fazer do palmianismo a religião estatal. Godwyn concorda e ansiosamente pede para que ela o liberte, mas Teranza simplesmente coloca a mão no rosto dele para que ele receba as bênçãos da deusa Pálmia. O brilho mágico de antes aparece de novo e Godwyn de repente cai de costas. Teranza coloca um pequeno pote na frente dele e diz que este é um adeus para sempre. Agindo sobre o encantamento dela, Godwyn pega o pote e bebe seu conteúdo sem hesitar, tirando a própria vida com veneno. Teranza sai do calabouço, dizendo que é hora de derrubar Scarlett do seu glorioso palco. Logo depois, Julius é informado sobre a morte de Godwyn e menciona que é difícil acreditar que um homem tão egoísta tiraria a própria vida. Léo concorda, dizendo que a situação é bastante suspeita e é preocupante que Teranza, a mulher no relatório do irmão dele, esteja desaparecida. Nanaka entra na sala para trazer algo que ele pediu, e Julius continua lendo o relatório imaginando quem Teranza realmente é. Ao ver a menção ao palmianismo, ele sabe que algumas pessoas problemáticas estão se envolvendo. O palmianismo é uma das religiões em Palestine. Manterei o nome, pois é um nome próprio. E, especificamente, há duas grandes organizações religiosas no reino. Uma delas tem ganhado adeptos entre pessoas no poder nos últimos anos. Por isso, o palmianismo foi até mesmo tornado a religião oficial do Estado. Ele adora a Pálmia, a deusa da beleza e do amor, e é uma religião liderada por um comerciante Nuvoshi, novo rico, que carece de qualquer vestígio de seriedade. Ouvindo essa informação, Nanaka menciona que consegue ver como isso teria laços com Godwyn, já que tem cheiro de ser o tipo de coisa que nobres corruptos adorariam. Sigard diz que há mais uma religião, e ela existe desde a fundação do reino. Ele está falando do Dionismo, que venera Santa Diana, uma garota com poder de exorcismo. Léo menciona que não é religião estatal, mas se perguntassem qual é mais merecedora do título, a maioria das pessoas diria Dionismo. Julius esclarece que nem todos são a favor do Dionismo também. Sigard de repente menciona a cerimônia do Dionismo que está chegando, e Julius diz a Léo que está contando com ele e que tem certeza que a peregrinação à Terra Santa deste ano será tudo menos simples. Léo não parece tão animado com isso e, como sempre, parece muito ansioso. Tirando isso, Julius decide perguntar sobre Scarlett e Léo diz que ela está se sentindo muito melhor. Ontem, ela até disse que ia caçar comida para o dragão dela sozinha. Julius ri, confirmando mais uma vez que ela é uma mulher realmente interessante. E com ela ao lado, ele tem certeza que nunca ficaria entediado. Ele começa a pensar que até pode pedir a sua mão em casamento. Mas Léo pede para que ele não seja absurdo, lembrando-o de que ele já fez seus votos com ela no leilão e juraram suas vidas um ao outro. Nanaka fica claramente surpreso ao ouvir isso, mas Léo diz que é top secret, mas que tem certeza que um anúncio oficial virá em breve. Julius não nega, porque no fundo ele está esperando para ver a cara de Léo quando ele descobrir a verdade. Vários dias depois, Scarlett está voando em seu dragão e decide voltar para casa sabendo que seus visitantes estão chegando em breve. Cervantes recebe as amigas de Scarlett, Rosalia Ray, Milene e Envy. Mel Champagne. As garotas de repente se alarmam quando veem um dragão no céu. E antes que Cervantes possa explicar a situação, elas imediatamente tentam pará-lo com uma explosão mágica. Scarlett logo desce do dragão depois disso. Enquanto tomam um chá, ela menciona que aparentemente confundiram Rex com o inimigo. Envy a lembra que dragões são montarias usadas por um reino hostil, então elas pensaram que as únicas opções eram matar ou ser morto. Scarlett fica feliz em ver que elas não mudaram e menciona que faz tempo que não estão todas juntas. Envy diz com orgulho que nos meses em que ela esteve fora, ela deteve poder absoluto sobre o dormitório da academia, então foi realmente maravilhoso. Rosalia a chama de mentirosa e esclarece que ela estava na verdade entediada sem a rival ali. Envy a repreende na hora por expô-la assim,
mas Rosalia também menciona que ela comprou todas as poções de cura da cidade ontem. Scarlett sorri, mas Envy explica que é sua colega de quarto, então ela só esperava que ela se recuperasse rapidamente e voltasse para arrumar o dormitório. Rosalia continua a desmascarar ela, dizendo que Envy às vezes chora dizendo que sente falta de Scarlett. Envy entra em pânico e esclarece que nunca chorou, mas que tá apenas ansiosa para se formar logo e se casar com um cavalheiro de primeira. Scarlett menciona que rumores dizem que ela já teve muitos pretendentes, mas Envy garante que nenhum deles é sério. Tem que ser o tipo de pessoa que arriscaria a vida por ela, afinal. Rosalia a provoca, dizendo que ela é uma romântica, mas Envy rapidamente diz que é só uma hipótese. O sorriso de Scarlett desaparece ao se lembrar de Julius arriscando a vida por ela. Nesse momento, Rosalia pergunta se ela tem algum interesse em casamento. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, Nanaka entra na sala para informar que ela tem uma visita. É então que Julius entra, dizendo que veio verificar a recuperação dela. Tanto Envy quanto Rosalia ficam surpresas ao ver o príncipe, então se levantam nervosamente para cumprimentá-lo. Scarlett tenta dizer a ele que estava ocupada tomando chá com suas amigas, mas Envy e Rosalia garantem que é uma honra vê-lo quando as aulas não estão acontecendo. Julius então pede para que o deixem pegar emprestado Scarlett por um momento, já que é algo que ele quer discutir em particular com ela. Ele segura a mão de Scarlett enquanto diz isso, então as garotas imediatamente ficam animadas e o permitem sair com Scarlett. Depois de ser traída pelas próprias amigas, Scarlett sai com Julius contra a vontade dela. Enquanto caminham pelo jardim, Julius menciona que Godwin morreu sob custódia. Ele investigou Teranza de acordo com o relatório dela, mas Kyle não sabia nada sobre ela. Julius diz que não tem outras pistas, e o paradeiro atual dela permanece desconhecido. Scarlett se acalma depois de ouvir isso, já que agora entende que eles não poderiam ter discutido isso na frente de Envy e Rosalia. Julius pergunta se ela estava esperando que ele quisesse dizer outra coisa, mas Scarlett diz que não consegue imaginar mais nada que ele queira dizer. Ele menciona que o cabelo dela ainda não voltou ao normal totalmente, o que é um pouco preocupante. Scarlett diz que considerou uma visita às fontes termais em breve, porque dizem que as águas aliviam os danos físicos e mentais causados pelas bênçãos. Julius admite que é uma ótima ideia, e a lembra de que ela é indispensável para o futuro deste reino, então ele não gostaria de perdê-la por algo tão trivial. Scarlett para por um momento para olhá-lo e diz que pode dizer o mesmo dele. Isso claramente o pega de surpresa, então ela pede que ele nunca mais faça nada estúpido, como arriscar a vida só para salvá-la. Scarlett admite que está feliz por ser considerada importante pela família real. Naturalmente, ela percebe que a bênção do deus do tempo, Crono, é importante, mas se acontecesse algo com o próximo rei, seria certamente algo atroz. Julius de repente a interrompe, perguntando se ele pode colher as rosas do jardim. Claramente sem entender nada, Scarlett permite que ele faça isso, e Julius começa a colher algumas rosas vermelhas. Enquanto faz isso, Julius pergunta se ela se lembra de quando eles fizeram compras no distrito dos comerciantes de Grand Hilda. Ele ouviu dizer que há muito tempo, seus pais se disfarçavam de plebeus para também curtirem o tempo juntos lá. Scarlett admite que é uma surpresa, e menciona que eles têm um ar tão austero. Julius continua colhendo rosas e esclarece que eles só parecem sérios por fora. Seu pai encheu a mãe dele de presentes e pedidos de casamento tantas vezes quanto havia estrelas no céu. Ela achou isso exaustivo, até que ele lhe deu um presente especial. Não uma coroa brilhante de joias douradas, mas uma feita pelo pai dele, o herdeiro do trono, com as próprias mãos e com todo o seu amor. Várias pétalas de rosa voam na direção de Scarlett enquanto ela se vira para olhá-lo, completamente confusa. Nesse momento, Julius coloca uma coroa de rosas vermelhas feita por ele mesmo, na cabeça dela. E com um sorriso, ele diz que precisa dela. Scarlett o encara surpresa, e Julius explica que quando ela está ao lado dele, todo mundo brilha em cores deslumbrantes. Um mundo onde tudo antes parecia cinza e chato. Julius diz que ela deu cor a ele com um véu de sangue fresco e com isso roubou o coração dele. Scarlett está atordoada demais para falar, enquanto Julius pega o rosto de Scarlett nas mãos e pergunta se ela ficará com ele para sempre. Contudo, por mais encantador que pareça, o momento quase mágico é arruinado quando ele termina a frase chamando-a do seu amado brinquedo. Scarlett imediatamente volta a si, e Julius pergunta o que há de errado, já que o rosto dela palideceu. Ela calmamente pergunta se amor era o sentimento que ele colocou nessa coroa de rosas que ele fez.
Julius confirma, dizendo que era o amor por seu brinquedo excepcionalmente divertido. A expressão dela fica bem pior depois disso, então Julius pede perdão, dizendo que ela é uma mulher de uma certa idade. É claro. No entanto, ele está tão acostumado a vê-la socar pessoas através de paredes e espancar primeiros ministros até quase a morte, que quase se esqueceu de que ela era humana. Antes que ele possa continuar falando, Scarlett calmamente coloca suas amadas luvas sem dedos, que ela usa antes de socar qualquer coisa, e lhe pergunta uma coisa, querendo saber se ela pode dar uma surra no príncipe antes. Aqui termina o episódio. Se você chegou até aqui, comenta a parte 6. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até a mais!